Como sempre, glorifico a Deus por esse privilégio de estar aqui, fazer uma leitura das nossas Escrituras Sagradas, a todos aqui presentes. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero trazer aqui para a gente refletir algo que já há alguns dias o Espírito Santo tem moído dentro do meu espírito, que está na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 em diante, vai dizer assim: Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque isso é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados, sofreis? Mas, se fazendo o bem, sois afligidos, o suportais. Isso é agradável a Deus. Repetindo a última parte do versículo 20. Mas, se fazendo o bem, sois afligidos e o suportais. Isso é agradável a Deus. Irmãos, podem se sentar, por favor. Eu quero só compartilhar um instante, né? Porque isso tem tocado muito meu espírito através do que o Espírito Santo tem falado. 15 anos atrás eu tomei uma decisão de que eu não queria viver aquela vida que eu vivia mundana. Não somente porque eu não tinha ainda entendimento espiritual, eu não conhecia profundamente a Cristo Jesus, mas eu tinha olhado para a minha ascendência. Eu olhei nada contra os meus pais, mas a vida que eles levavam não me atraía. Tinha um vazio que eu enxergava a olhos nus, mesmo não sabendo o que era naquela época. E depois dessa decisão, eu pedi para Deus, mesmo sem saber, porque eu era uma pessoa de uma fé que era muito limitada pelos padrões religiosos, e eu pedi para Deus, com um coração, eu creio que reto no sentido de um coração íntegro. Falei: Deus, eu não quero a vida que eu estou vendo adiante dos meus olhos, nos meus 50, nos meus 60, e eu quero ser transformado literalmente. Só que naquele tempo eu entendia que isso viria através da riqueza financeira. Que a história da vida da minha família, dos meus pais, da minha parentela, só seria, e principalmente a minha descendência, só seria transformada ou mudada se fosse através do dinheiro, da riqueza financeira. Mas isso foi um início. E eu creio que através disso Deus me envolveu com pessoas no qual eu ia acessar esses lugares de me desenvolver profissionalmente. E consequentemente a minha mente começou a se expandir. Só que essa empresa no qual eu me envolvi, essas pessoas tinham uma luz diferente. Eu não entendia porque eu tinha recém-chegado nessa empresa. Volta e meia era convidado para estar com eles num ambiente de grupo pequenos em casa. Como eu já tinha ouvido falar, eu era anticrente, literalmente, eu falava: não, uma hora eu vou, e nunca fui. E isso passou meses. E quando eu fui, eu descobri ali, então, o que era a luz que essas pessoas carregavam e manifestavam. Era a face de Jesus Cristo. Um dia eu tive esse encontro num pequeno grupo. E lá começou a virar essa chave. Eu posso fazer essa aplicação, eu vejo que não é só restritivo ao trabalho. Essa Bíblia de estudo que eu tenho, na segunda parte do versículo 18, ela tem uma conotação bem interessante que eu vou compartilhar com vocês. Que ele fala assim: não somente aos bons e humanos, o versículo, mas também aos maus. E a contextualização do expositor, ele diz assim: os escravos cristãos deveriam comportar-se como Cristo, fosse seu dono bom ou não. Essa admoestação se aplica da mesma maneira aos pregadores e empregadores de hoje. Olha que interessante isso. Porque se eu não entendo o conceito de senhorio de Cristo Jesus e não entendo o meu lugar de servo, como no Antigo Testamento tem essa parte, quando os homens que eram servos por um determinado tempo e vinha o tempo que você era perdoado e você não mais precisava servir aquele senhor. Eles faziam uma marca nas suas orelhas e não queriam ir embora. Desejavam permanecer servindo aquele senhor. E esse conceito que Pedro está trazendo aqui é justamente isso. Porque nós, como cristãos, devemos transcender a lógica comum. Que eu só sirvo a quem eu vejo que é bom. Que eu só trabalho, eu poderia colocar aqui só para o lado de trabalho, mas não é só isso. O cristão, ele tem um comprometimento com a palavra de Deus, através da vida de Cristo Jesus, muito maior do que qualquer outra pessoa. Mas se a gente não entender e praticar isso aqui, a gente não vai conseguir ser transformado pelo Espírito Santo. Porque o nosso corpo, a nossa carne, como diz Paulo, é uma constante luta entre espírito e alma. Corpo e espírito. Alma é mente. Então, se eu não me habituo a fazer algo novo, no começo, por uma determinação muito maior do que propriamente o meu desejo e a minha vontade do agora quer, eu jamais vou me transicionar.
Eu jamais vou transcender. Não que Deus não tenha poder para isso, o Espírito Santo não tem poder para isso. Ele tem. Porém, ele nos deu a maravilhosa graça de o quê? Nos tornarmos pertencentes com ele, fazer parte do propósito. Só que isso é um desejo nosso. Nós temos que despertar ele. Se a gente não entender o que Pedro está dizendo aqui, a gente não vai conseguir compreender o final que ele fala só nesses 3 versículos, que o 20 ele vai dizer. Por quê? Que glória será, isso é uma pergunta, que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis? Aqui está dizendo, ou seja, se eu errei como servo naquele tempo, eu sou merecedor de tomar uma chibatada. E não devo reclamar. Se eu falhei com meu irmão, eu não devo achar ruim de ser exortado, de ser alinhado com aquilo que é correto. Mas aqui ele está fazendo só uma pergunta. Agora, mas se fazendo o bem sois afligido e suportai-vos, isso é agradável a Deus. Aqui tem uma chave poderosa. Ou seja, quando eu for injustiçado, quando alguém falar mal de mim através de uma mentira, não a verdade. Porque se eu faço errado e é verdade, eu mereço ser exortado. Mas se eu faço certo e falo mentira, eu também tenho que aceitar, receber e se afligir. Porque o processamento que acontece na vida de um cristão é a moagem. É como se fosse um moer. Se eu não estou disposto a ser moído literalmente nos meus desejos, nas minhas vontades, com a minha consciência, com o meu intelecto, com a minha alma, o meu espírito não vai se abrir ao ponto de receber do Espírito Santo para dominar a minha alma. E assim eu deixar de fazer aquilo que eu anteriormente fazia. Então, irmãos, eu deixo para vocês essa reflexão e que nessa noite a gente possa perceber não somente essa necessidade de nos entregarmos cada vez mais ao que as Escrituras nos revelam, mas também nos sujeitar um aos outros, sem deixar de amar, sem deixar com que as opressões do mundo, da sociedade, vai dizer sobre você está certo ou errado. Porque nós, como cristãos, muitas vezes estamos posicionados em lugares estratégicos justamente pelo próprio Deus. Às vezes circunstâncias ocorrem para que você esteja em um lugar específico, em uma hora específica, para servir alguém que você nem sabe se ela é ou não cristã. Mas o seu papel é servir. Por isso tem um exemplo do bom samaritano. Agora, se eu me comporto como os outros, eu não estou agradando a Deus. Aqui está dizendo isso. Então que nós, nessa noite, possamos abrir cada vez mais o nosso intelecto, claro, mas principalmente o nosso coração e o nosso espírito para receber o que Deus quer derramar em nossas vidas através da Escritura e de cada irmão que está aqui colaborando e corroborando para que a obra e a vontade de Deus se manifeste em nosso meio. Pai, eu te agradeço por esse dia, por essa noite, pela tua palavra que é viva e se renova a cada manhã. Pai, que o Senhor, com teu Espírito Santo, que o teu Filho Jesus, que está em nosso meio, possa fluir conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável acima de tudo. Entregando para cada um de nós, conforme a tua vontade, Pai, e a pedida de cada um dos teus filhos, aquilo que o teu Espírito Santo quer revelar através dessa noite, através de cada um dos teus filhos que ainda estarão no Brandiel, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que cada vida que tenha contato com os nossos irmãos que aqui estão presentes, aqueles que também não estão presentes, mas por algum motivo não puderam vir, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de usá-los onde quer que eles estejam e transformá-los conforme a tua vontade, a tua medida, gerando cura, libertação, salvação em todos os momentos e em todos os estágios da vida de cada um de nós. Que nós sejamos inteiramente abertos para ser processado, escolhendo cada vez mais ser servos fiéis ao nosso Rei Cristo Jesus. Essa é a oração que eu te faço, Pai, e te agradeço desde já, no nome santo de Jesus.